Ele falava 2 gerações e os mesmos problemas. Shows do Adoniran era uma aula, assim, de domínio do público, porque o Adoniran era um boêmio do dia, só me tirava de casa cedo, ele estava com um copo de uísque até a borda. Ele tinha ficado com preguiça de ir no banheiro, aí ele tinha um copo grande, ele fez ali mesmo. Ali. O Geraldo Filme de Souza era um grande sambista de São Paulo, que eu aprendi muito com ele, assim, em termos de escola de samba. Um cara que sabia tudo do samba paulista. Sabia tudo? Tudo. Sabia os vários tipos de samba, e a gente andava pela noite, ia Paulistano da Glória, e vai, ele fez samba enredo para várias escolas, era um cara interessantíssimo, e que estava nesse festival de 75, com uma música chamada A Morte do Chico Preto, que quem defendeu foi a Clementina de Jesus, que depois cantei muito, gravamos juntos, uma música que eu fiz com a Adoniran. Clementina, eu e o Adoniran. E você era fã dele também, né? O Geraldão? Não, do Adoniran? Fãzíssimo. Desde novinho, né? Desde novo, sabia aquelas músicas todas, inclusive eu conheci, mas terminando o Geraldão, nós ficamos muito amigos, e o Petrolino, que é Aloysio Falcão, ele também foi o diretor musical do Selo Dourado. Ele gravou coisas muito interessantes. Tem boas histórias sobre esse selo. E ele me chamou para produzir o disco do Geraldão. E eu adorei fazer isso. E o Geraldão também. Aí nós escolhemos lá o repertório juntos, eu e o Geraldão, e eu produzi esse disco, que, se não me engano, é o único que o Geraldão teve. E ele ficou muito empolgado, o Geraldo, e eu fiquei também muito empolgado de estar ali participando daquilo e tal. Você como produtor, como que é? Você no estúdio, assim? Do mesmo jeito que eu sou como compositor, eu vou tendo as ideias. Vai fazendo. Vou fazendo, não tem muito... Muito intuitivo, né? Você falou a palavra certa, muito intuitivo. Mais intuitivo do que um conhecedor do som e o cara que vai... Chamei o Edson, só que eu sempre chamo boas pessoas. Escala bem o time. A gente não faz nada sozinho, não. Tem gente que faz, mas eu sou sempre em geral, porque em geral às vezes eu erro, né? Às vezes eu escolho um cara que eu conheci na rua ali. Se encanta e o cara não é tão bom assim, né? Mas eu chamei o Edson, que eu já tinha... Mas o Edson, por exemplo, o Nelsinho, ele perguntou como é que você chegou em mim. Eu não tinha uma referência do trabalho do Nelsinho, que fez em 74 esses arranjos, e em 75 fez o do festival. Assim como o Edson, eu conhecia como músico, a gente já fazia show junto, tudo. Eu vi o Edson uma vez, eu fui fazer um programa de televisão, ele tocava com o Jair Rodrigues. Aí eu vi um cara que tocava violão, de repente ele saiu tocando flauta, eu falei, pô, esse cara é foda, pô, ele toca tudo. Aí eu chamei ele para tocar comigo, depois ele chamou o Branca de Neve, que virou meu compadre, um cara que morreu cedo, um cara maravilhoso, que fazia um samba, não é sambalanço, é uma coisa interessante, tipo... Samba rock, sambalanço? Samba rock, meio interessante, tipo muito interessante esse cara. Mas eu chamei o Edson, regeu pela primeira vez nesse disco Pelas Ruas. Depois ele fez tudo, e no Selo Dourado, o Aloysio sempre chamava, ele era ótimo de trabalhar e muito talentoso. Aí eu chamei o Edson para fazer os arranjos do... Você arriscava de vez em quando, né? Arrisquei muito. Às vezes me dei bem. Normal, né? Às vezes me dei mal. Normal. O Fagner que me dizia que ele, sempre que aparecia um grande músico, ele queria no disco dele. O Fagner sempre foi muito bem acompanhado, muito bons guitarristas, né? Ele gostava dos craques. Ele era... e escolhia bem. O Fagner gosta de músicos sempre bons, escolheu né? bem. Mas eu fiz esse disco do Geraldão com o Edson e ficou super legal. O importante é o Geraldão ficar contente. Se ele ficou feliz, o artista tem que ficar feliz. Super feliz. E o Adoniran eu conheci também por causa do Pelão, que o Pelão também produziu, talvez, o primeiro disco solo do Adoniran. Depois ele gravou 2 discos para Adoniran. E você ouvia novinho, já ouvia tudo, Não, né? Isso aí eu já era... se não me engano, esse primeiro disco, ou eu já conhecia, ou eu já era profissional, porque eu conheci o Adoniran e eu já vivia de música. Você conhece ali com 18, 19 anos? Um pouco mais o Adoniran. Um pouco mais.
porque 22, assim. Eu conheci o Adoniran, nós ficamos amigos de cara. E eu fiquei amigo dele até o fim da vida dele. Teve até um futebol, quando ele fez 70 anos, meti 2 gols lá foi o único Campo Grande que eu meti gol. Foi na Rua Javari, de Campo do Juventus. Mas o Adoniran, ele morreu, se não me falha a memória, acho que em 82. Então ele morreu, de uma certa forma, mais moço que eu. Ele morreu com 72. Então eu convivi com o Adoniran, assim, vamos dizer, uns 7, 8 anos, mas muito intenso. Muito intenso. Ficamos muito amigos. Ele falava 2 gerações e os mesmos problemas. É maravilhoso. Era uma pessoa maravilhosa. Eu me diverti muito com ele. E muito inteligente, né? Eu estava te contando do Adoniran, eu conheci o Adoniran quando eu era pequeno. Eu ouvia um radinho dormia com um radinho de pilha. E eu conheci ele primeiro como humorista, porque ele fazia um programa chamado História das Malocas, que era escrito pelo Oswaldo Molles, que era um gênio, Oswaldo Molles, e que eu tenho a impressão que o Oswaldo Molles que definiu o que o Adoniran se consagrou, a linguagem que porque nesse programa, e depois ele também tirou ao Álvaro com o Adoniran. O Adoniran fazia quase tudo sozinho, mas ele fez algumas coisas com o Oswaldo Molles, mas a linguagem, sabe, do programa, falar errado, aquelas coisas. Eu li um livro do Oswaldo Molles, de artigos dele, tinha muito esse universo, sabe? E esse programa também tinha. E eu acho que o Adoniran começou a se consagrar com músicas assim, dessa época, dessa convivência com Oswaldo Molles, sabe? Influenciou mesmo. Que chamava né? História das Malocas, esse programa que eu assisti. Ele fazia um personagem chamado Charutinho, sabe? Aí, o Adoniran, e ele era ator também, ele fez filmes e tudo. Então, eu assisti o Adoniran, shows do Adoniran, era uma aula, assim, de domínio do público. Não eram lugares enormes, tudo, mas eram lugares bons que eu assisti nessa época, né? O Adoniran deve ter ralado que nem louco, né? E nessa época, ele gravou esse disco, foi muito bom para ele, esse disco do Pelão. Ele gravou 2 discos com o Pelão. E depois de uns, sei lá, uns 6 anos, 5 anos que eu conheci o Adoniran, não me lembro, nós fizemos uma música, aquela mesma história. Nós nunca tínhamos feito uma música, a gente tinha perdido algumas músicas, porque o Adoniran era um boêmio do dia, só me tirava de casa cedo, só o Antônio Marcos e o Adoniran, porque eu era um boêmio da noite. A turma bebia de dia? De dia. O Adoniran só saía de noite quando ele tinha show. Aí nós íamos, a gente almoçava junto, depois ele tirava um cochilo na Rádio Dourado, depois a gente tomava mais alguma coisa e depois eu levava ele para casa, que era lá na Cidade Ademar, perto do aeroporto, era longe. Aí nós descemos da Rádio Dourado, tinha um boteco chamado Mutamba, que o pessoal lá, os jornalistas, tudo, era muito frequentado. E nós, de pé, sem instrumento, sem nada, num balcão, sem instrumento, sem nada, tomando alguma coisa, que eu não me lembro o que era, veio inteiro a música, veio inteira. E eu saí de lá, falei, porra, bicho, essa música, acho que ela é boa, mas eu louco pra gravar a música, com medo de esquecer. E o Adoniran foi pra casa dele. Mas veio a melodia inteirinha? Tudo, melodia e letra. Levei o Adoniran em casa, fui pra casa, peguei o gravadorzinho, com uma fita que numa dessas eu devo ter perdido, a do Belchior, né? E gravei. Aí estava lá registrada. Não fiquei mais com medo. E o Adoniran não tocava no assunto, nem eu, sobre a música. Nunca falamos sobre isso. Aí um dia o Adoniran me ligou. Falou, Carlinhos, não dá para você passar aqui em casa de noite, lá longe. Por que, Adoniran, que estava precisando de alguma coisa? Ele falou assim, não, é que a Clementina de Jesus vai gravar a nossa música. Eu fiquei no céu, não? Fui para lá, aí ele trocou. Eu sempre conto essa história é manjada, porque eu cheguei lá com o que eu tinha, melodia e letra. Aí ele ouviu e falou assim, o que você trouxe na marmita, dito? Trouxe ovo frito. E você, beleza?
o que é que você trouxe? Arroz com feijão e bife à milanesa. Aí ele me interrompeu 2 vezes. Primeiro ele falou, troca bife por torresmo. Torresmo à milanesa, que virou o nome da música. Eu falei, mas por que, dona Irã? Ele falou, gente, porque não existe. Aí eu voltei, toquei de novo. Aí ele falou assim pra mim, canta só um torresmo. Eu falei, mas por que só um torresmo? Ele falou, porque é mais triste. Maravilhoso. Aí nós gravamos e viemos pro Rio. Eu mais ou menos, não sei se ele conhecia, acho que não sei se ele conhecia Clementina. Eu sei que eu já conhecia Clementina, aproximei lá os dois, gravamos a música, eu, ele e ela, ele e eu, e fiquei no céu, né? Aí voltamos para São Paulo e tal. Aí depois teve o Faro que produziu, o Fernando Faro produziu esse disco da Clementina. Aí ele produziu os 70 anos da Dona Irã. Repetiu a dose. Clementina com um outro arranjo, mas não muito diferente. Clementina, a Dona Irã e eu. E eu, assim como eu dei umas canjas no show do Vinícius e do Toquinho cantando Camisa Molhada, dei muita canja que eu ia assistir, sempre. Aí te chamava pra subir no palco. palco, sei lá. Aí eu cantava o torresmo com eles e tal. Fizemos essa música, depois fizemos uma outra. Mas essa foi a que você perdeu? Não perdemos. Essa daí eu não deixei perder. Chama Minha Nega, que eu gravei depois dele, ele já tinha ido embora. Mas foi muito intensa a nossa amizade. E foi muito divertido também. Alguma outra história divertida? Tem muitas, mas tem umas que eu depois eu vou chegar em casa... E vai se arrepender. Vou me arrepender. mas tem várias. A Dona Irã era muito... Mas não tem alguma que você não vai se arrepender? Não, tem uma que a melhor eu vou me arrepender. mas pode ser que não tem muito... É que essas histórias vocês não contam e elas vão embora com vocês um dia, né? Mas essa daí, sei lá, você corta se você não achar... Mas conta. Eu me lembro que nós viemos pro Rio para gravar, era o disco dele, arranjo do Briamonte e tal, e eu, de uma certa forma, o Adoniran pediu pro Faro que eu viesse junto para participar do disco. Como, assim... Como se fosse um coprodutor ali. Não como ali. produtor, por ali, tá por ali. Então, a gente ficava num hotel em Copacabana, e dormia eu e o Briamonte num quarto, e tinha uma porta, e dormia o Adoniran, e uma porta que dava pro quarto do Adoniran. Dormia o Adoniran no outro quarto. Nós cantamos Torresmo Milanesa, e eu participei, assim, dei uma palhinha numa música chamada Viaduto Santa Efigênia. Mas eu ia pro estúdio com ele, ficava lá acompanhando, tomava uns mé com ele, como ele falava, vamos tomar um mé. Ele que inventou esse negócio de mé. O mé era o quê? Cachaça? Né? O mé era uísque, qualquer coisa, era né? uma bebida, né? Destiladinho. Aí, um dia, acho que o Briamonte já estava no estúdio, e eu resolvi dar um mergulho. Eu estava de frente para a praia. Mas aí eu falei, eu tenho que avisar o Adoniran, se der onde acorda, não me vê. Aí eu bati na porta do quarto dele, ele falou, quando eu abri, ele estava com um copo de uísque até a borda, sabe? Eu falei, pô, o Adoniran tá bebendo a essa hora, acabou de acordar. Ele leu meu pensamento, ele falou, é mijo, é mijo. Não era uísque. Ele tinha ficado com preguiça de ir no banheiro. Aí ele tinha um copo grande. Ele fez ali mesmo. Ali mesmo. Provavelmente, não aquela hora, antes, né? E você pegou ele com o copinho na mão. E eu pensei, eu não ia falar nada. Deixa falei, ele, tá né? bebendo a essa hora. O que ele falou, é mijo, é mijo. Que figura, hein? Mas você era mais do que destilado ou cerveja? Ou eu era mais de destilado. De destilado, né? Que é pior, né? Porque é mais forte, né? É mais forte. Você para de beber, para com tudo, mais ou menos que anos 80 ali? No ano de 1987. Vai fazer 40 anos o ano que vem.
Parei geral. É porque era uma geração muito boêmia, né, cara? Vocês se divertiram bem Não, mais que a minha geração. Não, que nada. Vocês se divertiram Toda muito. geração se diverte. Não, mas é que vocês eram adultos nos anos 80, né, cara? Ser adulto nos anos 80... Eu era uma criança nos anos 80. Nesse disco que é o de 81, que é o Você Passagem... achou péssima essa história do... Não, cara, do eu achei que ia vir um negócio pesadíssimo. Não.